No momento da ceia, nós fomos lembrados do sacrifício de Cristo. E não só, de fato, do perdão dos nossos pecados e da nossa suficiência, mas ao olhar para Cristo, e nessa ceia podemos ver também tamanho poder que Ele nos dá. Abra sua Bíblia lá em João 11. E hoje poderemos ver também que Deus não só é poderoso para perdoar os nossos pecados, mas como também Cristo tem poder sobre a nossa vida. João 11, vamos ler do verso 17 até o verso 27. A palavra de Deus diz: Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus que deveria vir ao mundo. Vamos ter mais um tempo de oração, meus irmãos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela ceia, que esse memorial que nos lembra do teu sacrifício, mas também te agradecemos por tua palavra, porque ela é clara aos nossos corações. Senhor, que nessa manhã venhamos a ser confrontados e que não seja mais eu falando, mas tão somente a tua palavra. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, mês passado, Gabi, minha namorada, ela ligou para mim chorando. Quando isso acontece, a gente já pensa que algo ruim de que aconteceu, um acidente, alguém morreu, tudo mais. E ela começou a dizer que os pais dela estavam na casa dela lá em Campina. E ela começou a observar que a barba do meu sogro estava ficando muito branca. Ela começou a ver que começou a aparecer algumas rugas no rosto dele. Ela olhou para sua mãe e viu também que ela já tinha algumas marcas do tempo. Ela percebeu que o cabelo deles estava sendo pintado com a tinta branca dos anos. E ela já começou a pensar no pior. Eu não sei se ela estava na TPM, eu não sei, não lembro. Mas ela já começou a pensar: e quando meu pai morrer? E quando meus avós morrerem? Ela começou a ficar desesperada só por ter visto a barba do meu sogro branca. Mas de fato temos um problema ao lidar com a morte. Talvez você já deve ter chorado assistindo o filme O Milagre da Cela 7. Talvez você, mulher, já deve ter chorado assistindo algum dorama. De fato temos um problema ao lidar com o luto. Ficamos desesperados. Essa era a situação de Marta e Maria. Elas estavam diante da morte, estavam desesperadas, mas elas precisavam aprender algo que Jesus iria lhe ensinar com a sua palavra. O propósito de João ao escrever o seu evangelho era defender que Cristo de fato era Deus. Existia uma heresia crescendo naquela região no final do primeiro século, ali nos anos 90. E ele estava ensinando que de fato Cristo tem poder. Cristo de fato é Deus. E ele iria mostrar que Cristo é Deus ao ter poder sobre a vida e sobre a morte. O contexto dessa passagem já é um contexto de perseguição. Aqui está começando o ministério de Jesus lá em Jerusalém. A perseguição tem aumentado, de tal forma que no verso 16, o verso anterior, Tomé chama os outros discípulos e disse: vamos também nós
para morrermos com Ele. Talvez essa ida a Jerusalém fosse uma ida muito perigosa, porque a perseguição estava crescendo e talvez era uma viagem só de ida, mas os discípulos estavam dispostos a morrer para com Cristo. Mas a verdade desse texto é que tudo estava planejado nos decretos do Senhor. Lázaro morre, sua família fica enlutada, fica desesperada. Jesus recebe a notícia, talvez essa notícia já foi tardia, depois do sepultamento de Lázaro, mas ele diz que Lázaro não iria morrer. Apesar dele dizer que essa doença não era para matar, Lázaro morre. E agora as suas irmãs estão diante da morte. E é com isso que eu queria refletir com você nessa manhã. Posturas diante da morte. Quais devem ser as nossas posturas diante da morte? A primeira postura é uma postura de esperança no Senhor. Lá do verso 17 até o verso 24. Quando olhamos para Marta, podemos ver ela um tanto quanto conflita em seu interior. O evangelista deixa claro, já haveria passado 4 dias. Na verdade, Jesus estava chegando no 4º dia. Isso é porque o evangelista quer mostrar, tem uma concepção judaica que a alma ainda permanece no corpo até o 3º dia. No 4º dia, ou seja, era definitivo, não teria mais como voltar atrás. E o evangelista fala do 4º dia, de fato, para frisar, não existia a possibilidade de voltar à vida. Ele já estava em decomposição, o corpo já fedia, já estava podre, não tinha mais o que fazer. E talvez Marta e Maria estavam com esse pensamento, agora não tem mais volta. Já passou o 3º dia, estamos no 4º, não tem o que fazer. Ela estava aflita, não existia mais esperança. Marta talvez estivesse numa luta entre, de fato, ter a fé no Senhor, mas a realidade era um tanto quanto intrigante. Como é que meu irmão não morreria se ele já está 7 palmos abaixo da terra? Ele já está fedendo, não tem mais o que fazer. E ela começa a ficar desesperançosa. Ela começa a lutar contra o seu coração. Mas eu queria trazer um ponto aqui com vocês. Marta fica desesperançosa, mas isso talvez seja um coração dela incrédulo. Porque Jesus já tinha dito claramente no verso 4, no verso 3, na verdade, no verso 4, ele diz: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus já tinha dado a sentença, a palavra dele já tinha sido exposta. O seu irmão não permanecerá morto. Mas a realidade não era essa. Lázaro já jazia no seu túmulo. E aquilo que tinha esperança no coração de Marta foi se perdendo ao longo do tempo. Aquilo que talvez traria consolo para Marta foi se perdendo durante o tempo. Um comentarista vai dizer que é como se o coração dela estivesse ardendo. E a partir que os dias estavam passando, o fogo foi baixando até virar brasa, e chega ao 4º dia, ela já não tem mais nenhuma fagulha, ela precisava ser reacesa. Ela precisava encontrar a esperança. Marta estava com um pensamento muito lógico, ela tinha medo da sua dedução. Não faz sentido, ao olhar humano, como é que Lázaro voltaria à vida. Não faz sentido aos nossos olhos olhar para esse texto e pensar: não há mais esperança, não há mais solução, não tem mais o que fazer. Talvez Jesus se precipitou naquilo que ele estava falando. Um comentarista chamado William Hendrickson, especialista no Novo Testamento, vai dizer o seguinte: no coração de Marta, as trevas da tristeza e a luz da esperança estavam travando a luta mortal. Aqui está uma mulher profundamente emotiva. Aqui está uma mulher profundamente chorosa. Sua alma é tomada de tristeza pela morte do seu irmão, a quem ela tão amava profundamente. Mas aqui também está uma discípula de Jesus, com sua alma cheia de reverência ao Senhor. Aqui está, consequentemente, um coração revolvido até as profundezas e oscilando entre tristeza e esperança. Meus irmãos, talvez se a gente estivesse na situação de Marta, essa seria
a resposta do nosso coração. Talvez se você está passando por luto, essa tem sido a resposta do seu coração. Se você perdeu alguém durante esse mês ou no começo desse ano, talvez até hoje seu coração está travando uma batalha entre luto, entre tristeza, entre desesperança. Talvez você tenha sofrido, quando você deita à noite, você só lembra da saudade. Esse era o coração de Marta. Ela talvez estava decepcionada. Talvez ela estava perdendo a sua fé. E a gente pode ver isso de forma muito clara. Porque Marta provavelmente nesses 3 dias estava repetindo algo que era de fato uma verdade, uma possibilidade. Ela dizia ao Senhor: Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido meu irmão. Marta ficava pensando nos e se o Senhor estivesse aqui, não estaria acontecido isso. Se Cristo estivesse comigo, essa não seria a realidade. Se Cristo estivesse presente na minha casa, não estava acontecendo isso. E por vezes, meus irmãos, essa é a minha e a sua resposta. Esse é o meu e o seu pensamento. Se Cristo estivesse aqui, a condição financeira não seria essa. Se Cristo não estivesse aqui, o meu casamento talvez estava restaurado. Se Cristo estivesse aqui, talvez o meu relacionamento com meu filho estava melhor. Se Cristo estivesse aqui, eu poderia dormir tranquila. Talvez, meus irmãos, nessa semana, suas orações foram banhadas por lágrimas. Talvez essa semana, ao orar antes de dormir, você tenha chorado. Talvez você esteja também perdendo a esperança. Marta fala isso a Jesus e o comentarista vai dizer que não era mais ela falando, mas era como se o coração dela estivesse gritando ao Senhor: Senhor, o Senhor me abandonou. Se o Senhor estivesse aqui, essa não seria a solução. Marta soube que Jesus estava chegando e Ele não estava vindo só. Jesus trazia consigo a esperança. Werner Bohr vai dizer que somente Jesus possui a capacidade de consolar o nosso coração em ocasião da morte. Somente Cristo pode saciar a nossa sede. Afinal de contas, Ele é a ressurreição e a vida. Meus irmãos, não era que Marta não cria em Jesus. Não era que Marta não acreditava que Jesus poderia fazer o milagre. Não era isso. Mas ela olhava para a situação e pensava: não é possível. Marta fica entre o passado e o presente, e ela diz: se há um tempo atrás ele estivesse, se o passado fosse diferente, hoje eu não estaria aqui. A angústia de Marta toma o coração. Ela tinha orado esses dias: Senhor, por que isso aconteceu? No fim de tudo, meus irmãos, nós se parecemos muito com Marta. Nosso problema não é crer que Deus já fez milagres no passado. Temos a certeza disso, a Bíblia é clara. O nosso problema também não é crer que Deus fará milagres no futuro. Sabemos que Ele tem poder sobre isso. O nosso problema é crer que Cristo faz milagre hoje. Essa era a dificuldade de Marta. Ela conhecia o Antigo Testamento, os milagres no Egito, os milagres no povo no cativeiro, os milagres com o rei Davi. Ela sabia da palavra de Deus, ela tinha visto a multiplicação dos peixes, ela tinha visto a história sendo construída, mas ela também sabia que no futuro Deus poderia mudar. Afinal, ela diz, no futuro presente, no último dia da ressurreição. Marta, ela não tinha problema em compreender que Cristo era poderoso. Ela só achava que Cristo não iria mudar a situação no presente. Nas suas orações você deve ter orado pelo seu casamento. Você deve ter ficado esperançoso: Senhor, tem sido difícil com a minha esposa ou com o meu marido. E ao invés de crer que Deus pode mudar hoje, você deve estar pensando: parece que a última alternativa do meu matrimônio é a dissolução. Talvez você tenha orado pela conversão do seu marido ou da sua esposa, mas você tem visto que parece que cada vez mais e mais
ele está com o coração endurecido. Você deve ter orado pelos seus filhos, mas parece que cada vez mais e mais eles estão distante do Senhor. Você deve ter orado pelo seu emprego, mas parece que cada vez mais e mais as portas estão sendo fechadas. Você talvez deve ter orado pela sua vida emocional, e parece que cada vez mais e mais você tem se afundado na sua mente. Talvez não há esperança para o futuro. Talvez a angústia deve ter tomado a sua mente. Mas o que Marta pede a Jesus é: se o Senhor pedires a Deus, Deus te concederá. Meus irmãos, em momentos de angústia, em momentos diante da morte, em momentos de desespero, a nossa solução, o nosso escape deve ser este: pedires a Deus. A oração, meus irmãos, pode não transformar o momento. Talvez, meus irmãos, a oração não mude as circunstâncias, mas a oração muda o nosso coração de tal forma que conseguimos encontrar a esperança diante da morte. Jesus precisava orar. Marta sabia que Jesus tinha oração direta ao Pai. Ela pedia a oração a Cristo. E assim também, meus irmãos, esse deve ser a minha e a sua reação. Peça orações aos irmãos da igreja. Peça oração às irmãs da intercessão, do Desperta Débora, dos homens de valor. Fale, meu irmão, porque por vezes seu coração está gritando, pensando no passado. Talvez seu coração tenha sangrado, pensado: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão e minha irmã, Deus está presente. Você precisa levantar o seu coração em oração. Diante da morte, meu irmão, a solução não é ficar angustiado. Diante da morte, a solução não é ficar sem esperança. Diante da morte, a solução é orar ao Senhor, porque Ele é todo poderoso. Diante da morte temos esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Diante da morte, meus irmãos, não só precisamos ter a postura de esperança, mas também uma postura de confiança no Senhor. Podemos ver isso do verso 25 até o verso 27. Eu quero ler com vocês. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido. Eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que deveria vir ao mundo. Aqui Jesus queria transformar essa mente de Marta, que estava muito apegada à realidade. Jesus estava mostrando: pare de pensar no mal, pare de pensar nessa angústia, nessa tristeza. Lembre, eu sou a ressurreição e a vida. João tem uma característica muito singular do seu evangelho, que ele vai falar sobre 7 eu sous. Esse é o 5º em toda a história do seu evangelho. E esse eu sou serve para mostrar para a gente sobre o poder de Cristo, sobre quem Ele é. E nesse momento singular, Cristo vem mostrar acerca disso. Ele é o dono da vida, Ele é a ressurreição. Antes, nos capítulos anteriores, houve o milagre dos pães, onde Cristo mostra que Ele dá o pão do céu. Mas Ele não só mostra que Ele faz milagres, nos dando a provisão, mas Ele também é a própria provisão, porque Ele é o pão. Cristo é o pão que nos alimenta. A gente pode lembrar disso hoje, agora há instantes atrás. Cristo não só providencia, mas Ele é a própria provisão para o nosso coração. Mas ao olhar para esse texto, Cristo não só mostra que Ele dá vida, como Ele mesmo, Ele é a ressurreição. Ele mesmo é o dono, é o Senhor da vida e da morte. A morte não tem poder sobre Cristo, mas Cristo toma a morte em suas mãos. Ele é a ressurreição e a vida. Cristo não só é a causa, mas Ele também é a origem da nossa vida, de forma que só poderemos fechar os olhos aqui na terra quando Ele determinar, de forma que os nossos dias estão escritos e Ele é o detentor da caneta. É o Senhor que tem poder sobre a vida e sobre a morte.
E Cristo faz um paralelismo, ele coloca duas frases para enfatizar algo muito singular. Ele fala: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Na ideia de que um dia iremos morrer, mas mesmo que a gente morra, estaremos diante do nosso Senhor. Mas ele também fala na segunda frase que aquele que vive nele e crê nele não morrerá. Isso traz uma implicação, meus irmãos, muito singular, porque apesar de termos esperança no futuro, precisamos confiar no presente. Porque não é meramente pensar em Jesus como o Deus da ressurreição, mas também pensar nele como o Deus da nossa vida hoje. Ao olhar para a ressurreição e a vida em Cristo, não podemos meramente vislumbrar o futuro, mas devemos confiar no hoje, porque vivemos e cremos no Senhor, dono da vida. Devemos viver nessa confiança. E de forma muito singular, meus irmãos, uma vida que confia no Senhor no presente é uma vida que não é meramente abalada com a doença, não é uma vida que é meramente abalada com o câncer, com talvez um diagnóstico ruim, com uma dificuldade financeira no começo do ano. Uma vida que confia no Senhor no presente é uma vida que descansa no Senhor hoje. Meus irmãos, talvez você deve ter vindo para a igreja hoje, passando a semana pensando: se fosse diferente, se o Senhor tivesse feito diferente, se a história fosse contada de outra forma. Meus irmãos, precisamos confiar. Deus escreveu a nossa história, e se Ele escreveu, confie no Senhor. Confie no Senhor, porque o futuro será bom para nós. O futuro será melhor, meus irmãos. E conquanto não seja melhor aqui na terra, conquanto as circunstâncias terrenas fiquem adversas, conquanto que ela venha a causar angústia no nosso coração, conquanto que a morte venha chegar na nossa porta, morrer é lucro. Essa deve ser a nossa confiança. E Jesus é muito claro nisso, porque Ele diz: eu sou. Jesus não é o eu era. Jesus não é o eu serei. Jesus é o eu sou. Meus irmãos, descanse na certeza de que Cristo é o eu sou na sua vida. Esse milagre não deveria fazer com que a gente olhe para o futuro, mas confiar na certeza de que Ele cuida do presente. De fato, meus irmãos, existem desafios na nossa vida. Angústias e mortes batem na nossa porta. Talvez, meus irmãos, a sua família esteja passando uma dificuldade. Talvez você não esteja passando meramente por um luto físico, uma perda de um parente, mas a sua casa deve estar enlutada por alguma dificuldade. Talvez uma causa na justiça que tem tirado o seu sono. Talvez você olha para os boletos chegando e o saldo da conta não fecha. Talvez você tenha olhado para a sua saúde e você tenha andado preocupado porque talvez algo tenha tirado a sua paz. Eu não sei como está o seu coração, meu irmão, mas ao olhar para o milagre de Lázaro, podemos descansar. Temos esperança e temos confiança, porque o nosso Senhor é o Deus eu sou. De fato, meus irmãos, minha namorada, ela ligou intrigada, ela ligou triste. O tempo bate na porta de qualquer um. Ela estava pensando que já estava diante da morte. Ela estava vendo seus avós estavam ficando mais velhos, seus pais estavam ficando mais velhos. Talvez você tenha olhado que essa realidade tem chegado na sua casa, mas a sua postura diante da morte não deve ser outra senão esperança e confiança no nosso Senhor. Eu queria orar com você nesse momento. Senhor Deus, graças te dou, ó Pai. Eu te agradeço porque o Senhor não nos desampara. Eu te agradeço porque mesmo que as circunstâncias da vida sejam difíceis, mesmo que estamos perdendo a esperança, mesmo que o nosso coração tenha ficado gelado, nós podemos ter esperança no Senhor. Não uma esperança cega, não uma esperança baseada no nosso achismo, mas uma esperança baseada na Tua Palavra.
porque temos a certeza, como o apóstolo Paulo falou e Lutero gritou: o justo viverá pela fé. Senhor, cuida do nosso coração, para que a gente descanse no Senhor. Te oramos em nome de Jesus. Amém.